Antes da gente entrar na aula, aquela indicação que eu sempre faço nas minhas aulas, de livros dos quais nós tiramos o nosso conteúdo. Então, nesse curso de Geometria Analítica estão sempre presentes Geometria Analítica do Stembruch e o Interli, e Geometria Analítica, um tratamento vetorial do Paulo Boulos e Ivan de Camargo, sempre deixando aqui uma observação para o uso também do livro Coordenadas no Plano, do professor Elon Lages Lima. O link para você conferir os 3 livros está colocado aí na descrição da nossa videoaula. Então, finalmente, consideramos a parábola de foco F e diretriz D. Então, ao contrário das outras duas seções cônicas anteriores, a parábola ela vai ter uma reta também que vai determiná-la, que a gente chama de reta diretriz. Tá? Então, a parábola de foco F e reta diretriz D vai ser o conjunto dos pontos P que são equidistantes do ponto F e a reta D. Então, o que acontece? Você tem um ponto e uma reta D, tudo bem? Nós queremos pontos que estão equidistantes de F e de D. Então, obviamente, na mesma reta, né, a reta que passa por F e é perpendicular à reta D, aqui você tem a sua reta D, né, você consegue estabelecer que um segmento. Então, o ponto médio desse segmento é o primeiro ponto da sua parábola. Não à toa, esse daqui vai ser o vértice da sua parábola. Tá? Bom, o que acontece? Você vai tendo agora pontos que têm distância igual. Logicamente, aqui todos eles formam um ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, mesma distância. Então, esses segmentos, eles são iguais aqui, tá? Então, exatamente o que nós temos para esse ponto P. Então, um ponto da parábola, o que acontece? A distância de P até F tem que ser igual à distância de P até D. Novamente, nessa aula introdutória, a gente vai escolher um sistema de eixos coordenados, que obviamente é o plano cartesiano, e vamos colocar esse foco sobre o eixo Y. De que forma? Vamos chamar ele de 0, P2. Por que P2? Porque eu quero que essa distância toda aqui seja P. A distância do foco até a reta D seja P. Então, logicamente, esse local aqui é P dividido por 2. Então, nosso ponto 0P2. E D vai ser, obviamente, a reta horizontal de equação y igual a menos P2. Por quê? Porque ela é a reta onde todos os pontos têm coordenada y igual a menos P sobre 2. Tá? Bom, a distância P entre F e D vai ser chamada de parâmetro da parábola. Então, esse P que é a distância, né, não confunda esse P com o ponto P da parábola, tá? É um P minúsculo. Esse daqui vai ser o meu parâmetro da parábola. Nesse sistema, a parábola contém a origem e é simétrica em relação ao eixo vertical y, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Que a origem do sistema vai ser um ponto da parábola, tá? Por quê? Porque eu coloquei a reta que contém o foco e é perpendicular à reta D sobre o eixo y, tá bom? Bom, vamos pegar aqui então essa nossa parábola já mais limpa e isolada. Então, a distância de P a D é dada, a distância de P até D é dada por y mais P sobre 2. Isso é muito simples de você calcular usando a fórmula da distância de ponto à reta, mas aqui nem precisa, né? Por quê? Porque você tem um segmento que é paralelo ao eixo y, então logo a distância daqui até aqui é a distância do ponto P até o eixo x, que é y, porque é a coordenada do ponto P, né? O ponto P é x, y, tá? Então, a distância daqui até aqui é y, e a distância daqui até aqui é P sobre 2, né? Por quê? Porque eu estou dando P sobre 2 para baixo, então a distância é P sobre 2. Então, a distância de P até a reta D é y mais P sobre 2 em módulo para ficar mais simples. Por que eu ponho em módulo? Porque pode, a parábola ela pode estar virada de cabeça para baixo, né, com a concavidade para baixo. Então,
vai inverter tudo, então a gente coloca em módulo para ficar mais fácil. Enquanto a distância do ponto P até F vai ser dada pela fórmula da distância, x menos 0 ao quadrado e y menos p sobre 2 ao quadrado. Logo, a equação da parábola vai ser isso igual a isso. Por quê? Porque as distâncias têm que ser iguais, é a definição da parábola. Bom, então, coloquei numa equação. O que eu vou fazer agora? Vou elevar ao quadrado. Elevando ao quadrado, eu vou encontrar esta relação, que finalmente vai me dar y igual a 1 sobre 2p vezes x ao quadrado. Logicamente, o p é diferente de zero, né? Por quê? Porque se o p for zero, o foco está exatamente em cima da reta diretriz, e aí eu não tenho parábola. Ok? Bom, perceba que aqui, ó, a gente já tem uma ideia da parábola lá do colegial, no ensino fundamental. A gente sabe que uma parábola pode ser escrita como y igual a ax quadrado mais bx mais c. Tá? Na nossa aula sobre parábola específica, a gente vai mostrar como que a gente sai dessa definição da geometria da parábola e chega exatamente nessa equação. Mas perceba que, quando a parábola tem vértices sobre a origem do sistema, isso significa que o meu c é zero. Então você já tem ax² mais bx. Tudo bem? Só que aí o que acontece? Quando eu colocar o x em evidência, eu fico com ax mais b. Então x é zero, né? Isso aqui tem que ser zero. Vou colocar aqui y igual, y igual. Opa, y igual. Perceba o seguinte, para que eu encontre as raízes, o x tem que ser zero ou ax mais b tem que ser igual a zero. Só que para que eu tenha o vértice sobre o eixo x, né, sobre a origem do sistema, isso significa que eu tenho somente uma raiz dupla, que é x igual a zero. Tá? Então, logicamente, esse b tem que ser zero também. Então, o c tem que ser zero e o b tem que ser zero. Então, y vai ser igual a x, é a minha equação da parábola que tem o vértice sobre a origem do sistema. Bom, esse a nada mais é do que esse 1 sobre 2p. Tá? Então, perceba que você tem aí você já consegue vislumbrar uma ligação entre a equação da parábola que nós encontramos da sua definição geométrica com a equação do segundo grau, né, que define a função quadrática que tem como gráfico a parábola. Ok? Bom, era isso que eu queria falar sobre as seções cônicas. É uma aula introdutória sobre seções cônicas, só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer. Nas próximas aulas, nós vamos sistematicamente falar sobre cada uma delas, abarcando todas as equações pertinentes a cada uma das seções cônicas e dando exemplos para que as coisas fiquem um pouco mais entendíveis. Aqui era só para dar um panorama geral de como nós vamos fazer. Tá bom? Então era isso que eu tinha para falar sobre cônicas, né, sobre seções cônicas nessa aula introdutória sobre o tema. E eu quero saber se você gostou dessa nossa aula. Se você gostou da aula, eu peço para você apoiar esse nosso projeto, curtindo a aula, compartilhando com seus colegas, se inscrevendo no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais esse nosso projeto de divulgar a matemática de forma gratuita, faça um Pix para nós. Chave Pix está aí. E todos os Pix que são enviados para nós a gente usa para pagar os gastos para manter o site no ar e também com o canal. Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como a chave Pix se você quiser copiar, tá? E também os links dos livros mencionados no início da aula. Tá? Então se você quiser conferi-los, tem aí. Usando esses links também você pode nos apoiar. Ok? Então era isso. Até a próxima aula. Abraços.